Vamos falar hoje o obstáculo que colocam para se ouvir Deus. Lembre-se que nós falamos sobre a voz de Deus. Na alegoria, ondas de rádio, precisamos aprender a nos sintonizar na sua voz. Em vez de ficar tentando convencer Deus de que Ele deveria falar, fala, Senhor. É importante termos nossos ouvidos espirituais abertos. Mas precisamos compreender sobre a existência das certas coisas que podem nos impedir de nos sintonizar claramente com Deus. Então existem coisas que nos atrapalham, que nos impedem de sintonizar na frequência do Senhor. Porque assim como nós temos um ouvido natural, nós também temos um ouvido espiritual. E como sintonizar a voz de Deus? Como eu vou tirar esses obstáculos? E é desses obstáculos que nós vamos falar hoje. O primeiro obstáculo é a mentira de que você não é especial para ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que acreditam que só pessoas especiais, que Deus escolheu, que é pastor, que é isso, que deu um cargo acima, pode ouvir a voz de Deus. Muitos acreditam essa crença. Então, o primeiro obstáculo é essa crença. Então, primeiramente, você precisa tirar esta crença de que você não consegue ouvir a voz de Deus, porque você não é especial. Você é especial para Deus. Todos somos filhos dele. E ele nos chamou e nos separou para uma grande obra. Assim como diz na palavra do Senhor. Então, isso impede de você sintonizar, entrar na frequência do Espírito Santo. Qual que é a frequência do Espírito? Da voz do teu Espírito. É o 3, a frequência 03. Lógico que é uma brincadeira, mas a frequência, a sintonia do Espírito. Isso, se você tem essa crença, isso vai impedir você de chegar até o Senhor, a voz dele. Então essa é a primeira crença que muitos acreditam, que tem que ser espiritual. Tire isso da cabeça. E isso vai impedir de você sintonizar a frequência do Espírito Santo de Deus. A segunda crença, o segundo impedimento que impede de você sintonizar, comparar-se com outras pessoas. Muitos, eles se comparam com muitas pessoas. Não, eu não sou fulano, eu não sou ciclano. Deus só fala com ele, Deus só fala com ela. É a mesma coisa da primeira. Muitos têm essa crença de, se eu fosse fulano, com certeza Deus falaria comigo. Deus está esperando você querer, porque Ele está falando. Deus quer que você sintonize para você ouvir Ele. Não é o contrário. Ai, Deus não quer falar comigo porque eu não sou bonito. Deus não quer falar comigo porque eu não oro. Sintonize. Sintonize na frequência dele. Então essa é a segunda crença, o segundo impedimento. Muitos colocam
Se agirmos assim, deixaremos de ouvir a voz de Deus muitas vezes, porque estaremos na expectativa de tê-lo falando conosco do mesmo modo como ele fala com as outras pessoas. Vamos ver o terceiro obstáculo que impede muitas pessoas. É o medo de não poder ouvi-lo. Tem muitas pessoas que ela não chega até o final porque ela tem medo. E o medo atrapalha você de alcançar os seus objetivos. O medo é o oposto da fé. Ter um coração cheio de medo nos impede de ouvir a voz de Deus corretamente. Esse medo impede de você discernir a voz do Senhor. E isso torna mais difícil de ouvi-lo, porque nossos ouvidos espirituais se fecham para a sua voz. O nosso ouvido se fecha para a voz do Senhor. Se fecha para ouvir a voz de Deus. Então tira o medo. Esse é um dos obstáculos muito terríveis. O medo. Será que é Deus? Como que será? Como que é isso? Como que é aquilo? Tire esse obstáculo. Tire o impedimento. Tá certo? Então vamos para o 4 obstáculo que impede você de ouvir Deus. A falta de confiança. Aí é terrível ainda. É comum Deus falar com muito simples para nós. É comum Deus falar coisas muito simples com a gente. Precisamos confiar que, mesmo sendo simples, isso é tudo o que Ele quer dizer. Às vezes Deus fala no simples. Deus, Ele fala com a gente. Basta eu e você querer. Muitos deles não têm essa confiança. Deus, Ele tem que falar coisas com... Às vezes Deus quer falar uma coisinha só. Comigo e com você. Basta ter confiança. 5º obstáculo. Não retirar um tempo para se aquietar. Nem remover distrações da nossa vida. Uma coisa que impede são as distrações. Esse é um dos obstáculos. Por isso que você vê homens e mulheres de Deus indo para a montanha. Porque está fora das distrações. Não tem televisão. Não tem, muitas vezes, internet, um celular para atrapalhar. Lógico que alguns levam-se. Mas não tem todo o impedimento que tem na sua casa. É cachorro, é fulano que veio visitar sem avisar. É isso, aquilo, outro. Sabe? É pessoas que querem falar. É pessoas que vêm. Entendeu? Lá no monte só está você e Deus. Você e Deus. Então, tenha esse momento. Tire os obstáculos. O obstáculo da distração. Isso impede de você chegar até o Senhor. De ouvir, de canalizar a voz do Senhor. Esse é o 5º obstáculo que impede. É o obstáculo. Então tome cuidado com esse obstáculo. Então tire tempo com Deus. Hoje em dia há muitos aparelhos, há muitos serviços, avanços da tecnologia. Hoje tem iPhone, tablet, smartphone, Smart TV, projetor. Tem um monte de distração. Então tire essas distrações. Tá? Então este foi o ensino de hoje. Que é tudo que impede, todos os obstáculos que impede de ouvir a voz de Deus. Este foi o ensino. Este foi o ensino deste vídeo. Então curte, comente, compartilhe, deixe no comentário qual desses obstáculos que você já tirou do seu caminho para ter uma comunhão mais profunda.
Escreva aí para mim. O obstáculo 1, o obstáculo 2, o 3, o 4, o 5. Qual que você precisa tirar para ter este aperfeiçoamento, para ouvir a voz e sintonizar com a voz de Deus?